galera que está aí se matando de estudar, né? Se acabando nos livros para poder conseguir uma vaga no serviço público, né? Assim como eu, né? Jesus abençoe, Senhor, que a gente consiga, enfim. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão de direito administrativo e é dia da gente relembrar como é que a gente analisa a administração pública no sentido subjetivo e no sentido objetivo. Para se estudar administração pública, a gente tem essas duas perspectivas aí. A administração pública pode ser estudada no seu sentido subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico, e a administração pública também pode ser estudada sob o seu sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional. No estudo da administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico, a gente vai estudar a estrutura do Estado. Já no sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional, a gente vai estudar o fazer da administração pública, o ato de administrar em si. Então, lá na análise da administração pública sob a ótica subjetiva, onde a gente estuda a estrutura do Estado, que estrutura é essa? A gente vai estudar as entidades, os órgãos, e para alguns doutrinadores entrarão a terceira classe aqui, que são os agentes públicos. Somos nós, né? Lindos, maravilhosos, concursados, efetivos. Então, já aqui no estudo da administração pública no sentido objetivo, material, sentido subjetivo, formal, orgânico, sentido objetivo, material ou funcional. Tá com a bexiga pra você não memorizar isso? Ok. Já que no estudo da administração pública no sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional, a gente vai estudar o fazer da administração pública. Então, quais são as vertentezinhas aqui que serão vistas? O serviço público, fomento, polícia administrativa, intervenção no domínio econômico ou intervenção na propriedade. Para ficar mais fácil o entendimento, é bom a gente fazer um esqueminha. A administração pública, ela vai ser vista sob o sentido subjetivo, mas ela também vai ser vista sob o sentido objetivo. Do sentido subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico, a gente vai estudar a estrutura do Estado, ou seja, a gente vai fazer análise do estudo das entidades, dos órgãos e, para alguns doutrinadores, dos agentes, que somos nós. Então, fica a dica aí que somos nós, ok? O estudo de nós, servidores efetivos. Ai, Senhor do céu, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ai, meu Deus, só para quebrar o gelo, né? Porque estudar já não é fácil. Aí você estudar assim, sem ter um pingo de senso de humor, né? Fica um pouquinho mais difícil, né, pai? Então, vamos aqui. Aí tem o estudo da administração pública sob a ótica do sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional. E aqui a gente vai estudar o fazer da administração pública. Então, a gente vai estudar os serviços públicos, a polícia administrativa, fomento e intervenção. E essa intervenção tanto é na propriedade quanto no domínio econômico. Quando a gente for estudar administração pública, a gente tem que saber se a gente está fazendo o estudo no sentido subjetivo ou no sentido objetivo. Sentido subjetivo, vou estudar a estrutura do Estado. Sentido objetivo, vou estudar o fazer da administração. Sentido subjetivo também é chamado de formal ou orgânico. Sentido objetivo também é chamado de material ou funcional. Sentido subjetivo, a gente vai estudar entidades, órgãos e agentes. Sentido objetivo, a gente vai estudar serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção, que pode ser no domínio econômico ou na propriedade. Agora vamos detalhar esse estudo, né? Quando a gente vai estudar as entidades, lá no sentido subjetivo, certo? Que é o sentido formal ou orgânico. Essas entidades, elas tanto podem ser entidades políticas quanto entidades administrativas. As entidades políticas a gente já conhece bem: União, Estado, DF, Município.
As entidades administrativas são as autarquias, as fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Lembrar que as entidades possuem personalidade jurídica, então elas têm capacidade para adquirir direitos e obrigações. Já quando a gente vai para o estudo dos órgãos, os órgãos não têm personalidade jurídica, então eles não têm essa capacidade de adquirir direitos e obrigações. Eles são compartimentos dentro das entidades. É o que a gente vê naquele fenômeno da desconcentração. Quando a administração cria órgãos, ela está desconcentrando. E aí esses órgãos fazem parte desse estudo da administração pública no sentido subjetivo. E quando a gente for estudar os agentes, a gente tem que lembrar que os agentes nem sempre vão entrar nessa classificação do sentido subjetivo, porque apenas uma parte da doutrina considera o estudo dos agentes públicos também aqui no sentido subjetivo. Então, dentro do sentido subjetivo, que a gente está estudando a estrutura do Estado, a gente tem que ter claro aquela visão de administração direta e administração indireta. A administração direta são as entidades políticas. A administração indireta são as entidades administrativas. Elas foram criadas pela administração direta para lhes dar suporte, para lhes dar uma assistência, prestar um serviço público de forma descentralizada. Então, na administração direta, que são as entidades políticas, a gente vai encontrar União, Estados, DF, municípios. Já lá na administração indireta, são aquelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Aqui, na administração direta, a gente vai ter que entender como é que funciona cada ente. A União tem poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público da União e o Tribunal de Contas da União. O executivo é representado pelo presidente da República. O legislativo é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O judiciário vai ser representado por aqueles diversos tribunais: STF, STM, TST, TSE, TRFs. Os TRFs a gente sabe que são 5, Eu não sei se eu tô certa, depois vocês me corrigem qualquer coisa, mas os TRFs, se eu não me engano, são 5. Os TRTs são 24. Os TREs são 27. E os TRFs a gente já viu que são 5. Então, todos eles, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e Tribunal de Contas da União, todos eles são órgãos dentro da entidade, que é a União. Agora vamos para outra entidade, os estados. Nos estados e no DF, a gente vai ter Executivo, Legislativo, Judiciário, só que aqui o Judiciário, a gente tem que lembrar que lá no Distrito Federal, o Judiciário é mantido pela União. Então, meio que ele tem a sua atribuição administrativa comprometida, ele não é totalmente independente. Nos estados e no Distrito Federal, a gente tem o Executivo, que é representado pela Governadoria do Estado, a gente tem o Legislativo, que é representado pela Assembleia Legislativa, o Judiciário, que é representado pelo Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Esses dois dão suporte na função de fiscalizar. Existem 4 estados no Brasil e, além de ter Tribunal de Contas do Estado, também tem Tribunal de Contas dos municípios, sendo estes órgãos estaduais: Pará, Bahia, Goiás e Ceará. O outro detalhe é que existem 2 municípios, São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem Tribunal de Contas do município. Então, a gente tem que saber diferenciar. Existe o Tribunal de Contas do município, existe o Tribunal de Contas dos municípios, no plural. Quando a gente vai falando Tribunal de Contas dos municípios, no plural, aqui se tratando da entidade de Estado, Distrito Federal, a gente vai ter que lembrar que são órgãos estaduais e que só quem tem Pará, Bahia, Ceará e Goiás. E quando a gente fala Tribunal de Contas do município, no singular, a gente está se relacionando a São Paulo e Rio de Janeiro, que são os únicos, a título de Estado, que tem Tribunal de Contas municipal.
E na esfera do município, a gente está na entidade dos municípios agora. A gente tem só o executivo e o legislativo. A gente não tem a figura do judiciário, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas. O executivo é representado pela prefeitura e o legislativo é representado pela Câmara dos Vereadores. Isso tudo, todo esse balaio de gato que a gente viu, tudo isso, tal, pá, é administração direta. A gente viu as entidades da administração direta por alto, como é que ela funciona, como é que são divididas por quem são representadas. Agora, a gente tem que lembrar das entidades administrativas, e nada mais é do que a administração indireta. Autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas. That's it. Finalizando essa parte do estudo da administração pública no sentido subjetivo, aí a gente vai para a parte do estudo da administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. E aí nesse estudo a gente vai estudar o fazer, né? O ato de administrar em si da administração, que aí a gente vai ver prestação de serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção, que pode ser na propriedade ou no domínio econômico. Prestação de serviço público, a gente tenta mentalizar a imagem do ônibusinho. Por quê? Porque a gente vai estudar aquelas atividades que são feitas de forma imediata, de forma concreta e imediata pela administração, que ela vai exercer essas atividades ou ela própria vai fazer ou através de terceiros. A finalidade é satisfazer as mais variadas necessidades coletivas, e aí entra transporte, entra saneamento, segurança. Ela vai exercer essas atividades sob regime exclusivo ou preponderantemente de direito público. A polícia administrativa, aí a gente lembra do poder de polícia. Oh, lindeza! Eu desenho muito bem. Na polícia administrativa, a gente vai ver a administração impondo limites sobre o BED, né, que são os bens, atividades e direitos dos indivíduos, dos particulares, em favor de um interesse coletivo. A atividade de fomento, a atividade de incentivo à iniciativa privada de interesse público, mediante benefícios e privilégios fiscais, auxílios financeiros ou subvenções, financiamentos a juros facilitados, recursos orçamentários, entre outros instrumentos de estímulo. Dinheirinho entrando no hospital. A intervenção, que a gente estuda também no direito constitucional, né? A intervenção vai acontecer na propriedade ou no domínio econômico. Na propriedade, você vai ter lá a sua propriedade privada sendo desapropriada em função de algum interesse público, por necessidade pública, por utilidade pública, para atender a interesse social, para cumprir a função social da propriedade. E a intervenção no domínio econômico, regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada e atuação direta do Estado no domínio econômico dentro dos permissivos constitucionais por meio de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. E esse estudo aqui é um estudo que a gente vai aprofundar depois, né? Porque esse aqui ele só está dizendo por alto como é que é a administração pública no sentido objetivo, o que acontece, né? O que é estudado. Então, resumindo tudo, né? Finalizando, que é isso. Existe essa divisão no estudo da administração pública, que pode ser estudada no sentido subjetivo e no sentido objetivo, que no sentido subjetivo você vai estudar a estrutura do Estado e no sentido objetivo você vai estudar o fazer da administração. No próximo vídeo eu vou continuar gravando sobre agentes públicos, nós, e agora eu vou estudar porque eu vou ganhar de você, querido.